Você provavelmente já ouviu alguns investidores se referindo à reserva de valor. Invista em reserva de valor, proteja sua carteira de investimento com reserva de valor e também o seu patrimônio com reserva de valor. Mas você fica se perguntando, que diabos é isso de reserva de valor? Ninguém te falou o que é reserva de valor. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar para você o que é uma reserva de valor. Mas como o próprio nome já diz, valor, ele é capaz de preservar o valor do ativo ou bem ao longo do tempo, permitindo que o patrimônio seja preservado para o futuro. Então, reserva de valor é tudo aquilo que não perde valor com o tempo. O preço pode e vai oscilar devido à escassez e às negociações no mercado internacional. Mas por que você deveria ter reserva de valor? Primeiro, que ela sempre vai te proteger da inflação. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente já perdeu mais de 85% do poder de compra da nossa moeda, que é o quê? O real. Faz sentido a gente ainda continuar no real? Faz, porque ainda é a nossa moeda principal, é a moeda brasileira. Outro motivo é que a reserva de valor ela tende a subir nas grandes crises, seja ela em pandemias ou nas crises econômicas. E já falando em crise, quais crises que a gente teve? A gente teve a bolha.com, que estourou ali no final da década de 1990. Em 2007 e 2008, a grande crise do subprime, que começou ali nos Estados Unidos, a economia brasileira também começou a sentir o drama disso. Já no Brasil, a crise econômica de 2014, com 2 anos consecutivos de recessão econômica, entre eles 2015 e também 2016, e aí em 2020, mais recente, que é a pandemia. E por que eu acabei citando essas crises? Porque em todas elas, quem teve reserva de valor viu uma parte do patrimônio que estava investido em bolsa relativamente cair nas empresas e quem tinha reserva de valor viu a parte do patrimônio se valorizar e acabar segurando a carteira da outra parte aqui para ela não derreter. Por esse motivo, qualquer investidor, por mais conservador que ele seja, mais arrojado, ele tem que investir em reserva de valor, ele tem que ter um pouco em reserva de valor. Quais são as características de uma boa reserva de valor? A primeira é que todas elas têm que ser escasso, ou seja, não pode ter em abundância para todo mundo. Pensa assim, você pega um copo de água em um dia comum, você bebe, e para você é só mais um dia normal, segue a vida. Agora, para alguém que está no deserto morrendo de sede, quanto ele está disposto a pagar pelo mesmo copo de água, devido à escassez dele não ter acesso fácil àquela água? Então, reserva de valor, ela precisa ser escassa. Outro ponto, ela tem que ser negociada no mercado internacional. Não adianta nada algo ter valor para a economia brasileira, aí chega no mercado internacional, a gente vira uma piada. Então tem que ser algo que seja de valor para o mundo inteiro. Outra coisa é que ele não pode se deteriorar, ou seja, de grosso modo, ele não pode estragar, não pode quebrar. Ou seja, ele tem que manter o seu valor através dos anos. Então, qual os exemplos que a gente tem de reserva de valor? Começando pelo mais famoso que a gente tem, nós temos o ouro, que é considerado uma reserva de valor devido à escassez e à aceitação universal. Então chega para qualquer pessoa, uma pessoa comum ou até para um mega empresário, pergunta se ela vai querer ouro. É claro que ela vai querer, porque ela sabe o valor que o ouro tem. Então o ouro é a primeira reserva de valor. Segunda reserva de valor que nós temos é a prata, que por mais alguns investidores e outros também, aí vai de cada um, não considera a prata como reserva de valor, ela é sim considerada uma reserva de valor. Ela não é tão escassa igual o ouro, mas ela é uma reserva de valor. Primeiro, pelo seu metal raro, ele não pode ser produzido. Ela pode produzir, mas a prata não pode ser mais produzida. Então, para alguns investidores, a prata não pode faltar na carteira. Para outros, né, não faz diferença. Porque se você juntar prata e ouro na mesma carteira, ela vai blindar totalmente o seu patrimônio. Para uns faz sentido, para outros investidores já não fazem tanto sentido assim. Mas aí vai da filosofia de investimento de cada investidor. Terceira reserva de valor que nós temos são as moedas fortes, ou seja, moedas como o dólar americano, franco suíço e o euro são bastante usadas como reserva de valor em economias mais estáveis, principalmente o dólar, porque todas as negociações do mercado são feitas em dólar. O PIB do país ele é medido em dólar. A riqueza do país é medido em dólar. A riqueza do país não é medida em reais, o PIB do Brasil não é medido em reais. Ou seja, os produtos que o varejo brasileiro vendem são comprados em dólar e vendidos aqui no Brasil em real. Então tudo se mede em valor em dólar, nada se mede em reais. E a quarta reserva de valor são imóveis, ou seja, quem compra terra não erra. Só toma cuidado para você não comprar uma terra e pagar por 4. Para quem investe em terra, especialmente nas áreas mais valorizadas ali, que tem alguns pontos que acabam valorizando o valor daquele imóvel, terras também é considerado uma forma de você fazer o quê? De você preservar o seu patrimônio e também vai aumentar ali ao longo do tempo. E por último, é o Bitcoin.
por mais que o Bitcoin ainda não passou no filtro do tempo, ele é escasso. Ele tem um limite que pode ser minerado. E a inflação não se aplica ao Bitcoin. Então você nunca vai ver a inflação derrubou o poder de compra do Bitcoin. Não. Isso não vai acontecer. Então, o governo também ele não tem acesso, ele não controla o Bitcoin, ele não pode emitir mais Bitcoin no mercado. Muitos investidores fazem mais alocações em Bitcoin do que ouro, o que vai de patrimônio de cada pessoa. Mas muitos investidores consideram o Bitcoin uma reserva de valor. E agora a gente vai fazer o quê? Uma análise de como essas reservas de valores acabou se saindo durante a crise do coronavírus. Então, nós vamos usar o ETF, então a gente vai comparar o índice Bovespa em dólar. Na análise também vai entrar o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas, e um ETF de prata, que é o SLV, um ETF de ouro, que é o IAL, e também um ETF de Bitcoin. Então a gente vai comparar o Ibovespa em dólar, o S&P 500, prata, Bitcoin e ouro. A gente vai analisar e ver como elas se saíram durante a crise do coronavírus. Então a gente voltando na história, em 18 de março de 2020, o Senado Federal declarou estado de calamidade pública devido ao quê? O coronavírus. Então, um dia depois de ser declarado estado de calamidade pública, no dia 19 de 3 de 2020, o ouro caiu 1,34%, o S&P 500 caiu 19,13%, a prata menos 32,82%, e o índice Bovespa em dólar caiu cerca de 47%. Em 2021, um ano depois, ainda no dia 19 do 3, a prata se valorizou 45,04%, o S&P 31,34%, o IAL, que é o ETF de ouro, 17,15% e o índice Bovespa em queda de 15,82%. Em 2022, 2 anos depois de ser declarado estado de calamidade pública, só que no dia 21 do 3, o S&P estava com uma valorização de 49,73%, a prata de 39,13%, o IAL, que é o ETF de ouro, com 29,86%, o Bitcoin, que aqui nesse ETF ele começou a funcionar só em 2022, a gente teve uma queda de 2,26%, e o Ibovespa ainda continua em queda de 6,69%. Agora, em 2023, no dia 21 do 3, porém, 3 anos depois de ser declarado estado de calamidade pública, o S&P estava com uma valorização de 34,35%, o ouro com uma valorização de 29,93%, a prata 22,76%, o Ibovespa ainda com queda de 23,16% e o ETF de Bitcoin estava menos 32,58%. Já no dia 5 de maio de 2023, a OMS declara fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente ao Covid. E mesmo assim a gente vai olhar os gráficos para 2024. E o que aconteceu? O S&P, no dia 19 de 3 de 2024, o S&P 500 estava com uma valorização de 73,81%, o Bitcoin com 51,26%, o ouro com 44,13%, a prata com 36,20% e o Ibovespa valorizando 1,05%. Então, no momento que foi declarado estado de calamidade pública, 18 de março de 2020, até o dia que a OMS declarou o fim da emergência, a gente teve, puxando o gráfico agora, né, desses 3 anos aí de pandemia até o momento que a OMS faz a declaração. A gente teve a prata rendendo 115,06%, o S&P 69,35%, o Ibovespa em 55,79%, o IAL 36,82% e o Bitcoin em menos 32,98%. Mas, Vitor, por que você trouxe esses números, comparou os gráficos e tudo mais? Cara, uma coisa é só a gente ensinar o que é reserva de valor, outra coisa é você colocar na sua carteira e ver realmente o que vai acontecendo ali durante as crises, tá? Eu podia ter puxado também a crise do subprime e tudo mais, porém, no site que eu usei, ele não tinha diretamente o ativo Bitcoin, tá? Então, eu coloquei um ETF de Bitcoin, algumas pessoas vão reclamar, mas eu só tinha isso e eu coloquei para comparar também, tá? Então,
considere ter reserva de valor na sua carteira, tá? Não precisa ter todas, mas seleciona 2 ou 3 ou uma, pelo menos, para proteger o seu patrimônio. Veja o que faz mais sentido para você, o que agrada a sua carteira, o que agrada a você como investidor e proteja o seu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, clicar no botão de gostei, ativar o sino das notificações e até o próximo vídeo.